O Massa falou que você está desanimado, mas não exatamente você, mas a torcida do Corinthians está meio na defensiva. Ele é o reflexo do Corinthians. O que você acha? Tá falando, não sei, ou vamos esperar a hora que na hora a gente resolve. Medo de tomar goleada, que negócio é esse, cara? Não, isso não. O que acontece é que os jogadores do Corinthians são culpados por isso, né? Quando eles fazem o que eles fizeram na reta final do Brasileiro, eles fizeram esse sentimento no torcedor de desconfiança, a ponto da maior torcida organizada do Corinthians falar, tá bom, nós não vamos lá recepcionar, não vamos dar o tchau para vocês e o apoio final antes do embarque, e cancelaram o evento. Então, assim, ali é uma resposta não ao Corinthians. Eles não estavam virando as costas, não querendo apoiar o Corinthians. Pelo contrário, eles estão encarando agora 12, 14 horas de viagem, a caravana está vindo numa das estradas mais perigosas do país, que é a Fernão Dias e tudo mais, e eles estão vindo pelo Corinthians e na arquibancada vão apoiar. Mas os jogadores não fizeram com que, nós não vamos ir para vocês. O que vocês fizeram nessa reta final, já que vocês parecem pouco se importar com a gente também vai mostrar aqui que a gente está pouco se importando com vocês e vamos lá na arquibancada pelo Corinthians e apoiar o Corinthians. E pegar a estrada e estão vindo. Então, é um pouco, Massa, esse é o sentimento, é um pouco de repúdio pelo que o Corinthians largou esse final de Brasileiro com uma vitória em 7 jogos, o que de verdade é um absurdo. Você pegando, por exemplo, Juventude em casa, já rebaixado e tudo mais. Então, eu entendo esse sentimento do torcedor, aliás, falei na manchete, torcedor que está tendo muita dificuldade para chegar, tem vários vídeos rodando agora aí por rede social, torcedores com voos cancelados por conta do que está acontecendo em São Paulo, muita ventania, choveu demais na madrugada, muita chuva ontem também, apesar do dia ter amanhecido melhor, os voos foram cancelados, tem gente em Viracopos, em Congonhas, tem dificuldade em Cumbica, enfim, tem muitos torcedores com problema para chegar no dia do jogo. É mais um obstáculo aí que está sendo enfrentado pelo corintiano para acompanhar essa primeira perna da semifinal da Copa do Brasil. Então, na verdade, não é desânimo, Massa. Eu acho que é um pouco de desconfiança, porque aquela Copa do Brasil perfeita que ela existe, eu falei aqui, 6 jogos, 6 vitórias, 8 gols a favor, 0 contra. O Corinthians é impecável até agora. Como faz muito tempo que você jogou as quartas de final, se eu não me engano, 2, 3 meses, aquilo está diluído. Então, até esse motor esquentar de novo, se hoje os jogadores demonstrarem, sabe a Copa do Brasil, que a gente está impecável? Mostramos aqui, hein? Estamos vivos, faz um grande jogo no Mineirão, leva o Corinthians mais do que vivo para a Neoquímica Arena. Eu acho que o sentimento do torcedor de desconfiança vai mudar um pouco. Você larga o brasileiro de lado de uma vez, vira a chave e bora lá que domingo tem a nova decisão e vão para a final. E aí você tenta fazer de tudo no domingo para ir para a final. Enquanto os jogadores não trouxerem esse sentimento para o torcedor de que, a gente virou a chave, vamos embora todo mundo junto, eu acho que está na mão deles para hoje à noite, viu, Márcio? Olha, o Vessa falou da campanha do Corinthians, campanha impecável até agora, não tomou gol. O Cruzeiro também não. Os dois times não tomaram gols na Copa do Brasil até agora. Agora, Arnaldo, vamos colocar na conversa o senhor Copa do Brasil, ou o senhor Copas, que é o Dorival, né? Uhum. O cara, vamos lá, ele fez tudo. Poupou o jogador, tá preparando para isso, fez um Campeonato Brasileiro ruim, muito ruim do Corinthians e tal, mas ele é o cara que nos últimos anos se especializou nesse negócio de Copa. Seja Libertadores, como ganhou com o Flamengo, depois ganhou com o São Paulo e assim por isso. Só não ganhou o ano passado porque foi para a seleção, né? Quer dizer, só não ganhou. Poderia não ter ganhado, mas ele saiu do trabalho em clubes e volta agora. Ele é um cara que se especializou nesse negócio. Sim, eu acho que esse poderia ser um motivo de um pouco mais de confiança. Mas como o Vessa escreveu, a última eliminatória da Copa do Brasil, o último mata-mata que o Dorival brilhou já faz muito tempo. E o que está fresco na memória é o brasileiro do Dorival. E o torcedor do Corinthians não tem gostado do brasileiro do Dorival, não gostou do brasileiro do Dorival e tem sérias restrições ao Dorival. E ele está mal como técnico, né? Pois nas escolhas, no jeito. É claro, eu também entendo que o Dorival no brasileiro não teve praticamente nunca o time completo. Fato, nunca o time completo.
que o time está com o transfer ban, que não contratou na janela do meio de ano, tudo isso é verdade. Mas essa memória que poderia dar um alento ao torcedor do Corinthians, ela é mais o histórico do Dorival do que a memória mesmo, propriamente dita, faz muito tempo. Eu acho que o Corinthians entra nesse jogo, como o Fluminense vai entrar amanhã como o Vasco vai entrar contra o Fluminense, com desconfiança total. Porque a memória da última boa apresentação do Vasco e tal, já faz um tempo. E a gente sabe, mata-mata, 2 partidas, mesmo esse histórico, claro que chegar bem é uma vantagem. O Fluminense chega bem, o Cruzeiro chega bem. Mas não é a diferença da tabela do brasileiro que vai entrar em campo. É isso aí. Agora, vem cá. Eu acho que a gente também, quando a gente fala do treinador, o Dorival precisa parar de acreditar que a Terra é triangular, plana, hexagonal. Ele está lá por escolha, né? Ele está lá porque ele quis. Ele está lá e já sabia. Salvo engano, não foi esse presidente que o contratou, ou foi? Não lembro agora. Era o outro, mas estava perto do impeachment. Não, sim. E ele estava ciente disso. Óbvio. Ia dar problema e tal. Então ele ficar com essa carinha de tô com dificuldade, não conseguimos. Não dá também. O cara tem que ser cobrado. E ele tem a obrigação de apresentar desempenho melhor. Ele não pode ser um time de copas. Então vai jogar baralho, pô. Entendeu? Ele tem que ser um treinador completo. Ele já tem, inclusive, escopo, história e currículo para isso. E não vamos negar, não dá para negar que ele tem conhecimento, cara. Ele tem conhecimento do jogo. Principalmente o filho dele, né? Esqueci o nome dele, Dorival Baby. Lucas Silvestre. O Lucas. O Lucas tem conhecimento também do jogo. Então, tenho certeza que o Lucas sabe que se ele entrar com os caras baleados, sem os 3 volantes e o bidon de meia, o Corinthians pode jogar fora a classificação essa noite. Porque, repito, o recorte do primeiro jogo não é definitivo. Ele só vai ser definitivo se acontecer um atropelo, né? Então é nisso que o Corinthians tem que pensar. Bom, então vamos lá. Eu tenho mais quarta, né, que é o dia do jogo, quarta, quinta, sexta, sábado e até domingo à tarde. De hoje até lá são 5 dias completos, tá bom? 5 dias completos é um tempo razoável para você colocar em melhores condições. Yuri Garro não arrisca. Eu não arriscaria. Olha, vamos chamar aqui lá direto de Belo Horizonte o Guilherme Gonçalves, que está lá. Não sei onde ele está, não sei se ele está perto do Mineirão, mas para falar sobre Cruzeiro e Corinthians está lá, sim, em frente ao Mineirão, para dar todos os detalhes desse jogão. Muito boa tarde, Guilherme. Bem-vindo. Boa tarde, Tirone, família G4, família Band Esporte, Arnaldo, Vessone, Massinho. Alegria estar com vocês. Estou aqui no Mineirão e sou uma das primeiras viva-almas a entrar por aqui. Até queria estar com um torcedor do Cruzeiro, fazendo aquele churrasquinho para dar aquele aperitivo para vocês aí, mas por enquanto nem isso. A galera não chegou ainda, apenas os ambulantes já posicionando os bandeirões, os cavalinhos que aqui na verdade são raposinhas e já estão penduradas aqui também para o torcedor celeste. Torcedor corintiano ainda não chegou ao estádio. Movimento bem tranquilo, está bem cedinho ainda, o jogo é bem mais tarde. Mas o clima aqui em Belo Horizonte é de uma ansiedade, eu posso dizer isso. Eu acho que ansiedade é a palavra que define o torcedor cruzeirense. Porque foram muitos anos de um time que se acostumou a vencer, né? Dentro da própria Copa do Brasil, busca o heptacampeonato, se tornar o primeiro hepta, o time que já é o maior campeão da competição. Foram anos muito difíceis e agora uma Copa do Brasil que pode coroar essa reconstrução sob o comando do Pedro Lourenço, com o técnico Leonardo Jardim, enfim. Então o torcedor celeste está muito ansioso e quis o destino, ou melhor, a CBF, que houvesse uma crueldade ainda maior, né? Porque 11 de setembro foi aquele jogo com o Galo, Cruzeiro voando muito bem. O torcedor teve que esperar 2 meses, pouco mais de 2 meses, para voltar a jogar na Copa do Brasil, para essa ansiedade ficar ainda maior. Mas o clima é esse. Torcedor celeste, que você pergunta para o jogo de hoje, o coração está a 1000, porque é muito mais que um título que o Cruzeiro joga hoje. É praticamente uma reconstrução, é a afirmação de um Cruzeiro reconstruído depois de anos muito difíceis. A gente vê hoje, por exemplo, o Corinthians, aí em São Paulo, que a gente olha muito nas páginas policiais, os colegas da imprensa policial. O Cruzeiro foi quem viveu isso há alguns anos, né? De 2019, 20, 21,
muitas as notícias que não tinham a ver com o futebol tomaram conta da cidade, tomaram conta da Toca da Raposa. Uma pergunta para você. Claro, tem a Copa do Brasil e, como disse você, a conquista seria a coroação do momento de reconstrução. Mas como o torcedor do Cruzeiro vê o clube hoje e a temporada até aqui? Olha, sendo muito honesto com você, Tirone, o torcedor cruzeirense, ele é até bem mais otimista do que eu, por exemplo. Eu vejo o Cruzeiro com alguns problemas, ó. Por exemplo, o Leonardo Jardim, muitas das vezes na coletiva, quando a gente colocava sobre o Cruzeiro estar numa briga pelo título contra Flamengo e contra Palmeiras, o Jardim, os jogadores, o grupo como um todo estava numa integridade no sentido de não dá para brigar pelo título. É uma fase que a gente não chegou ainda, é um passo que a gente ainda tem que dar mais à frente. Então houve uma unidade nesse sentido, de um pensamento um pouco menos corajoso da parte do Cruzeiro, que eu particularmente discordo. O Cruzeiro terminou poucos pontos atrás do título e aqui nesse mesmo Mineirão perdeu pontos para Sport, um empate, foi derrotado pelo Ceará, foi derrotado pelo Santos, perdeu pontos para Juventude, Vitória, equipes que brigam contra o rebaixamento, que o Cruzeiro poderia ter vencido sendo campeão. Então eu particularmente não considerava essa impossibilidade de uma briga pelo título que o Cruzeiro colocou. Há algumas escolhas também do Jardim, de ser um treinador que demora um pouquinho para mexer. O Gabriel está bem preterido e a tendência é que não continue para o ano que vem. Eu posso trazer isso para vocês. A tendência é que o Gabriel não continue para a temporada que vem. A prioridade dele é ficar no Brasil, mas nada definido ainda. Então, há alguns entendimentos da minha parte que o torcedor, por exemplo, não tem. O torcedor cruzeirense adora o Jardim. Acha o trabalho fantástico, acha que ele reestruturou, que ele reergueu o Cruzeiro de uma maneira, e aí, sendo justo, de fato fez. O Jardim teve um mês de trabalho ali entre a eliminação do Mineiro e a estreia do Campeonato Brasileiro, um mês de trabalho durante o Mundial, então conseguiu aproveitar esse período, 2 meses de treino, algo que é absolutamente antinatural aqui no nosso futebol, e potencializou o Cruzeiro dentro dos moldes dele. E hoje o entendimento do torcedor do Cruzeiro é de um ano incrível, de uma vaga na Libertadores que está muito bom. O torcedor ele abraçou essa ideia de que o objetivo era a vaga na Libertadores. O torcedor gosta muito do grupo, adora o Fabrício Bruno, o Matheus Pereira, o Caio Jorge. Alguns gostariam de ver o Gabriel tendo mais oportunidades, mas entendem o fato de ele não ter, por uma preferência até de leitura tática do Jardim. Então, o torcedor cruzeirense, sendo muito sincero com você, está muito feliz. É claro que passa essa felicidade de final de ano pelo título da Copa do Brasil ser plena. Mas, olhando assim de maneira por cima, o torcedor cruzeirense está num ano de muita felicidade, na minha visão.